Pão de forma croissant. Esse é o nome que a gente deu para o nosso pãozinho aqui, uma experiência nova que a gente fez na nossa padaria. Deu super certo. Ficou um pão delicioso, porque a massa do croissant em si ela já é muito boa, né? Muito gostosa. E dentro de uma forma ali onde ela passa um tempo de cocção ainda maior dentro do forno, ficou espetacular, pessoal. Vocês não podem perder, né, a oportunidade de aprender essa receita, fazer esse pãozinho aí na sua casa, no seu comércio, que você vai gostar muito, todos vão adorar. É isso mesmo, todos vão adorar. Fala família, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Padaria Super Fácil. Eu sou o chefe Cleiton Silva e essa é a nossa última experiência e a mais nova, né? Que a gente fez aqui na nossa padaria e deu super certo, tá? E a gente vai passar o passo a passo agora para vocês. Vamos lá para a receita? Ó, separamos aqui tudo que a gente vai precisar para fazer essa massa, com exceção aqui não tá na mesa a nossa margarina folhada que tá do lado aqui, tá? Mas já mostro para vocês, ó. Farinha especial, aqui tem 1,5 kg de farinha. Açúcar, 140 gramas de açúcar refinado, tá? O sal, apenas 15 gramas, tá ok? Aqui a gente tem a margarina comum, né? É a gordura que a gente põe na massa. Tem apenas aqui 130 gramas também de margarina. O fermento biológico fresco, a gente colocou 30 gramas, tá? Se fosse o seco, 10 gramas. O leite, aqui tem 300 ml de leite, temperatura ambiente, tá, pessoal? Não precisa mornar nem gelar, temperatura ambiente. Ele fica excelente. E os ovos, apenas 5 ovos completos, tá ok? Então vocês vão ver o passo a passo todo completo, como é simples de fazer essa massa, né? Talvez a dificuldade maior e o desafio maior seja na folhagem mesmo, mas também a gente vai te ensinar certinho como folhar. Tá aqui, ó, a margarina que a gente usou foi essa, tá vendo? 80% de gordura, né? E a margarina folhada, ela é própria para croissant e para pães folhados. Tá ok? Então essa aqui ou manteiga, né? Se você quiser usar a manteiga fica muito melhor, mais saboroso, a gordura da manteiga ainda é maior do que esses 80%, né? Então vocês não vão se arrepender se usar manteiga também, fica muito melhor, tá? Então aqui a gente vai jogar tudo na bacia aqui, ó, o açúcar, né? O sal, ó, joguei o sal, agora o açúcar. Vou colocar também a margarina, tá ok, pessoal? Vou levar para a maceirinha, a gente tem uma maceirinha pequena só para adiantar o processo, tá? Mas se vocês quiserem sovar na mão, tem todo o processo, é simples também. A gente fez alguns vídeos já sovando na mão, inclusive do pão sovado nosso que está aí no canal. Se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, dá uma consultada lá no nosso vídeo que eu ensinei todo o passo a passo como sovar a massa, tá? Ó, pessoal, a mistura que a gente colocou aqui, colocamos tudo junto, tá? Adicionei além daquele leite mais 200 ml de água, tá? Então pode ser que a farinha de vocês use um pouco mais, um pouco menos. Pegou o ponto de massa, eu adiciono o fermento. Se fosse o seco, iria lá no comecinho, lá quando a gente estava com a farinha, misturava ali, tá ok? Só para não ficar dúvida. Mas se tiver, pode deixar aí nos comentários que eu respondo vocês, ó. Massa pronta, tá vendo? Ela não pega o ponto de véu 100%, mas também não fica, né, quebrando fácil, né? Ela vai esticar um pouquinho, porém não vai estar aquele ponto elástico que a massa não estoura. Por quê? Se ela ficar muito elástica, quando a gente for folhar ela, a gente estiver puxando ela com o rolo, então ela vai esticar e vai voltar. E aí o que acontece? A gente vai ter muita dificuldade para deixar ela no formato que a gente quer, do tamanho que a gente quer, ok? Ela ainda estoura, tá vendo? Ela rasga ainda, mas porém já desenvolveu um pouco do glúten, não chegou a pegar o ponto 100% do véu, tá? Então é isso, a massa tem que ser nesse ponto aqui para que vocês não tenham muita dificuldade na hora de folhar, tá ok? Agora eu vou abrir ela um pouquinho aqui para a gente adicionar a nossa margarina folhada ou manteiga, caso vocês queiram usar manteiga, tá bom? Deixa eu abrir um pouco aqui com o rolo. Vou mostrar todo o processo aí, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, mas é para que não haja dúvida de vocês aí com relação, principalmente com relação à folhagem, tá? Que eu acho que é o processinho mais complicado, mais chatinho, né? Que a gente quando vai fazer croissant, mas dá para fazer no rolo, dá para fazer aí na sua casa. Se você tiver na sua padaria, pode usar o cilindro também, se não tiver laminadora, né? E é isso. Ó, vou abrir aqui. Tá vendo? É um processo bem simples, ó. Puxo o rolo do meio para frente, depois do meio para a parte de baixo aqui da massa. Tá vendo? Não tem dificuldade alguma, é muito simples e muito fácil, porém um pouco mais trabalhoso. Ó, deixei nesse ponto aqui, agora eu vou vir com a margarina. A margarina vai ser concentrada no meio da massa aqui, tá? Ó. Tá vendo? É um processo bem tranquilo mesmo. Trabalhosinho, mas tranquilo, né?
Cansa um pouquinho os braços, mas tranquilo. Ó, vou concentrar aqui no meio a minha margarina, tá? Ou manteiga. Só ressaltando aí, se você quiser usar manteiga, você vai deixar o seu pão de forma croissant ainda mais gostoso. Eu vou cortando esses pedaços aqui, tá vendo? Daí mais ou menos aí uns... menos de 1 centímetro, quase 1 centímetro, pessoal. Né? Tá vendo aí? E aí eu vou fazer aquela camada generosa no meio da massa aqui pra gente poder dobrar e ir esticando. Tá? E aí é onde a gente vai fazer o processo de folhagem. Deixa eu adiantar um pouco aqui para adiantar o processo. Ó, tá vendo aí, pessoal? Coloquei tudo no meio lá, ó. Fiz um bloquinho lá de mais ou menos 1 centímetrozinho. A gente usou aqui mais ou menos 700 gramas de margarina folhada. É o que você vai usar de manteiga também. Tá? Então não pode colocar pouco também, senão você não vai conseguir ter uma folhagem bonita, né, na sua massa. Então o ideal é que você faça de forma generosa mesmo. Isso aqui é um pão, não é um pão light não, é um pão que tem bastante gordura, né? Mas fica muito saboroso também, não é que você vai comer todo dia, mas, né, de vez em quando é bom a gente saborear um pãozinho assim, tá vendo? Ó, dobrei as laterais, primeira parte maior da massa para o lado direito, depois a outra por cima pelo lado esquerdo e a gente fechou toda a massa. Aqui a margarina, ela não escapa, né? E aí você coloca sempre nesse lado aqui, ó. Quer ver? Deixa eu dar uma apertada aqui, ó. Tá vendo? Sempre nessa posição. Então você vai esticar ela nessa posição aqui para as laterais. Tá? Pro lado da mesa aqui, pro meu lado maior da mesa. Deixa eu mostrar para vocês aqui com o rolo. E vai ser sempre nesse formato. Tá? Sempre nessa mesma posição a massa, ó. Tá vendo aqui, ó? Peguei no meio, vou empurrando para frente agora. Olha só. Corri para frente, tá vendo? E aí puxa para baixo. E aí a gente vai pegar de uma extremidade a outra aqui na massa. Leva e traz. Leva e traz. Não pode empurrar a massa só para um lado só, tá, pessoal? Não só para um canto só. Senão você empurra a margarina tudo para uma ponta. Então você puxa para lá, ó, e desce. Tá vendo? É simples assim. Então vamos fazer todo esse processo aqui. Vamos esticar bem a massa para fazer a primeira dobra em 3. Né, vão ser 3 partes e depois mais 3 a gente vai fazer esse pão de forma croissant aqui com 6 folhas, né, que é o padrão que eu uso para o croissant tradicional nosso aqui. 6 a 7, até 9 folhas é legal. Então, mas se você fizer com 6 já dá uma boa folhagem, né, quando você vai fazer algo ali um pouco mais delicado, mais profissional, né, você faz com 9. Com 9 dobras, pessoal, 9 folhas no caso, fica melhor, porém é um pouco mais complicado de fazer, porque você corre o risco de estourar sua margarina mais fácil, né? Estourar na massa. Tá vendo aqui, ó? Dobrei, puxei a primeira parte da massa, uma das laterais para o meio. E agora eu pego com a outra e puxo para fechar aqui, ó. E aqui a gente já tem 3 folhas. Né? Então a gente vai repetir o processo aqui para tá esticando a massa novamente. E vai fazer esse mesmo processo de novo. Por quê? 3 folhas dessa aqui, já vai ficar as 3 folhas na massa. A gente dobra mais 3, né? E aí vão ser 6 folhas. Tá ok? Então o processo é esse. É um pouquinho demorado. Eu sei que o vídeo tá um pouco longo, mas tem que ter paciência. Que eu tô tentando passar o detalhe para vocês, para que vocês não errem na hora de vocês fazerem um pão de vocês aí, né? Então é assim mesmo. É um pouquinho demorado, mas vai dar certo. Vamos lá. Ó, tá vendo? Tem 3 folhas. Vou fazer o mesmo processo, esticar a massa, vou adiantar um pouco aqui o vídeo para não ficar mais longo, muito longo, mas é isso, ó. Tá vendo? Massa esticada, vou dobrar 3 vezes novamente, ó. Dobrei a primeira parte aqui, e aí já ficaram 2 folhas novamente, né? E eu vou puxar a outra extremidade, vai ser a mesma coisa que foi antes. E aí vai ficar com mais 3 folhas. Aí agora, já dobramos, né? As folhas necessárias, vamos dar o descanso nessa massa, ela vai precisar de descanso, é essencial um descanso, né? A massa aqui ela tá bem, digamos, estressada, ela não vai ficar legal para você esticar ela novamente. Ó, mais 3, tá vendo? Mais 3 folhas. Então a gente vai precisar dar um descanso. Meia hora já é o suficiente no freezer, tá, pessoal? Descanso meia hora no freezer. Não pode fermentar muito também, então ela vai ficar meia hora, ela vai crescer um pouquinho, mas vai ser pouco, ela não vai dobrar de volume. Tá vendo aqui? Eu vou colocar ela nessa bandejinha aqui, vou jogar um pouquinho de farinha no fundo para não grudar, como vai para uma área gelada, né?
pode ser que pegue umidade e grude. Então isso aqui é para evitar que ela grude na bandeja, cole na bandeja ali e acabe arrancando uma das folhas, deixando a margarina para fora. Isso não vai ficar legal pro nosso pão, tá bom? Vou cobrir com plástico a massa inteira. É ideal que você sempre cubra com plástico, eu indico isso, porque quando a gente cobre com pano, tem os furinhos ali do pano, né, que acaba colaborando para a massa ressecar um pouco. E no plástico não passa vento nenhum, não tem como ela ressecar. Ela fica aqui, fica muito boa, perfeita. Tá bom? Então cobri aqui, vou levar para o freezer e ele vai ficar pelo menos meia hora lá. Vamos colocar no freezer e a gente já volta. Deixa eu colocar aqui. A massa está descansando, pessoal. Vou mostrar para vocês agora a forminha. Essa é aquela forma tradicional, ideal para pães caseiros e pães de forma, né? Então ela tem aqui 6,5 de altura, a minha forma tem 6,5 de altura. Nessa largura, nessa parte de baixo aqui é menor, ela também tem 6,5, tá? E no comprimento ela dá 15, tá? Mas você for nessas lojas de embalagem onde vende esse tipo de utensílio, você compra facilmente e fala, eu quero a forminha para pão de forma tradicional de 500 gramas, né? Então vão te indicar essa aqui, não tem erro, é um padrãozinho próprio para padaria mesmo, tá bom? Ó, a nossa massa descansou os 30 minutos no freezer, tá? Vocês veem que ela não cresceu muito, ela cresceu um pouquinho, mas não foi muito, porque a gente precisa dela assim, para não ter dificuldade na hora de esticar, tá bom? É melhor e também não vai dar muita diferença caso você coloque ela para descansar fora. Aqui você vai ter muita facilidade na hora de esticar ela, tá bom? Agora aqui a gente não vai folhar mais, já está folhada. Só vamos esticar para poder fazer os cortes para a modelagem do pão, tá ok? Eu vou dar uma esticada nela aqui, pessoal. Um rolo é aquele mesmo padrãozinho de antes, tá? Jogamos um pouquinho de farinha por baixo, vai por cima e o rolo segue no mesmo sentido desde quando a gente começou a massa, ó, sentido lateral, tá bom? Ó, aqui ó, vai trazer nessa posição do rolo aqui, ó, sempre nessa posição. Então leva um pouco lá para a ponta, puxa e aí vai de uma extremidade de uma ponta a outra para que a margarina ela seja distribuída de uma forma igualitária para a massa inteira, né? Então você não vai empurrar a margarina toda para um lado só. Apesar que agora, como a folha já está pronta, não tem como, né? Ó, massa prontinha, esticadinha, demora um pouquinho, dá um pouquinho de trabalho de verdade, não vou negar isso para vocês, mas compensa bastante. É um pão diferenciado, né? Esse pão aqui é lançamento no YouTube, eu ainda não vi ninguém fazendo ele, não sei nem se alguém faz, né? A gente teve essa ideia aqui, fizemos os testes, ficou excelente e agora é isso, né? Estamos demonstrando para vocês aqui que a gente já está fazendo aqui. Nossa padaria fica muito bom, eu levei para casa, pessoal. Fiz um testezinho lá na sanduicheira, ficou excelente, ficou maravilhoso. Ó, mais um detalhe aqui, ó, a gente vai arrancar as lateralzinhas da massa, essa parte que fica redondinha na lateral, para que ele possa abrir as folhas 100%, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha lá, pessoal. Ó, as risquinhas de margarina no meio da massa. Cada risquinho desse aqui é uma folhinha, que ele vai na hora do forno lá, quando estiver assando, ele vai, né, soltar e vai ficar aqueles pãozinho bem uniformezinho lá, fica muito bom mesmo. Então arranca dos dois lados, tá? Para não atrapalhar a abertura das nossas folhas, só para isso mesmo. Então uma rebarbinha bem fininha que você tira ali para a gente não perder muita massa. Deixa eu mudar aqui um pouco a posição da câmera para vocês verem como que eu faço para cortar correto. Ó, coloco a forma aqui, ó, e meço pelo fundo, aí tiro mais ou menos 1 centímetro de cada lado e corto. Ó, aí a gente vem e corta ela de cima e embaixo no mesmo padrãozinho aí, ó. Tá vendo? Essa parte do corte aqui acho que é mais fácil, né? A gente mede aqui, ó. Puxou, não tem segredo nenhum. O ideal é que se você for usar aquele disquinho de pizza ou a faca, que eles estejam bem amolados, né? Porque se tiver uma faca sem corte, com aquele disquinho sem corte, você sai rasgando toda a sua massa, não vai ficar legal, tá ok? Então essa é uma dica aí só para que vocês mantenham a faca bem amoladinha, for fazerem com faca, para cortar bem e não sair ali estragando sua massa, né? Cortamos aqui, tá vendo? Mais uma vez aí só para vocês verem como ela fica folhadinha, essa massa fica muito boa, é excelente, vai dar um pãozinho muito bom também. E agora a gente vai enrolar ela no formato de rocambole, né? É
É um formato bem simples também para a gente poder enrolar. Vocês vão ver aqui também não tem segredo algum, que a gente faz as coisas dessa forma bem clara, né? Sem segredo, para que você possa aprender 100%. E só ressaltando, se tiver dúvida, deixa no comentário que eu vou responder todos vocês. Tá bom? Ó, tá vendo? Ó? Tem segredo algum, só enrolar devagarzinho, não precisa apertar, pode deixar ela afogadinha mesmo. Ó, feito isso, só dá uma prensadinha aqui para a ponta ficar para baixo, o corte dela, essa parte de baixo que sobra tem que ficar para baixo mesmo, ó, tá vendo? Olha lá as folhas, pessoal, que lindo. Essa massa é excepcional. Fez do jeito, a folhagem do jeito que eu mostrei para vocês aí, não vai ter erro, não vai ter erro algum, vocês vão se surpreender com o sabor que fica esse pãozinho. Tá? Então a gente vai colocar na forma e vai levar para descansar. Não tem segredo algum, tá vendo? É um pouquinho trabalhoso, mais uma vez eu ressalto. É trabalhoso, mas vale muito a pena. Então aqui a gente vai cobrir ela com plástico e vai levar para descansar. Vai ficar ali mais ou menos 1h30, 2 horas descansando, pela quantidade de fermento que a gente colocou. Então se você quiser diminuir o fermento e dar um pouco mais de descanso, fica melhor ainda, fica mais macio a massa, né? Então vai de vocês, da necessidade. Como a gente está na padaria que está tentando fazer as coisas o mais rápido possível, eu só dou 2 horas de descanso. Ó, tá vendo? Já tá no ponto de assar. Ficou 2 horas ali, umas 2 horas e 10 minutos. Então chegou, o meio dela tá na altura da borda. Tá vendo? Esse é o ponto ideal para a gente levar pro forno. Não precisa passar nada em cima da massa. Se vocês passarem gema, como esse pão aqui ele vai ficar mais ou menos ali uns 40 minutos no forno, vai ficar muito preta a gema. Então o ideal é que não passe nada, que ele fica com a casquinha crocante e depois macio por dentro. Ó, pessoal, já assamos o pão, ficou 40 minutos no forno a 160 graus. Nosso forno é turbo, eu diminuo um pouco a temperatura. Então 160. No seu forno você pode deixar aí 175, 180 se for forno lastro. Olha que lindo, pessoal, toda folhadinha. Essa casquinha que fica aqui por cima é uma das folhas. Solta um pouco da borda, fica uma casquinha crocante, muito saborosa, muito gostosa de se comer também. E por dentro ele vai ficar aquele pão homogêneo, né? Vai ficar com alguns buraquinhos, que é a margarina que causa isso, tá? Então não se surpreenda. Ah, minha massa ficou com alguns buracos no meio. Aquilo ali é da margarina. Então a margarina fica lá no meio da massa, fica, né, no processo de cozimento ali enquanto o pão está assando. Dá mais sabor ainda para sua massa. Fica uma massa úmida, gostosa, muito boa. Então vou cortar um aqui para vocês verem. Olha que lindo, pessoal. Todo folhadinho, ó. Excelente. E o cheiro que tá isso aqui, infelizmente não tem como vocês sentir, só quando vocês fizerem aí. Mas não deixem de fazer não, ó. Ó como fica maciozinho aqui, ó. Tá vendo? E essa parte de cima aqui, ela fica crocantezinha, ficou uma maravilha. Muito gostoso mesmo. Muito bom. Deixa eu cortar um aqui. Já vieram aqui, já pegaram um dos meus pães aqui, viu, pessoal? Eu dei uma pausada no vídeo porque o padeiro aqui já pediu para comer um pedaço. Eu deixei um ali, ele cortou, a gente aprovou aqui também. Ficou, ó, excelente. Vou botar esse aqui para vocês verem. Olha que maravilha. Olha que coisa linda. Tá vendo? Esses espaços aqui é o espaço de folha, onde a margarina se concentra bastante. E é isso, o croissant também faz isso, né? No pão de forma não seria diferente. Se o miolo ficasse todo compacto é porque a gente não conseguiu fazer o processo de folhagem correto, né? Então fica esses espaços mesmo. Isso é da folha, não se preocupem. Mas o sabor que fica esse pão aqui, a gente já provou um daqui que a gente fez. Esse outro aqui eu vou levar para casa com certeza. Mas olha, pessoal, que lindo. Se vocês colocarem numa chapa depois que esfriar, né, quiser comer no dia seguinte, vocês vão ver que vai ficar excelente também. Tá bom? Então é isso. Esse é o nosso pão de forma croissant, lançamento aqui no nosso canal no YouTube. Eu também nunca vi ninguém fazendo, não sei nem se alguém faz. Isso foi uma ideia que a gente teve aqui para mostrar para vocês e trazer também um produto novo, né? Inovador aí, seja para o comércio, para vocês fazerem na sua casa, tá? Então, eu fico aqui agradecido por ter ficado conosco até esse momento do vídeo, né? Eu vou pedir para que vocês nos ajudem aí no crescimento do nosso canal, compartilhando o nosso vídeo, né, se inscrevendo no nosso canal e também deixando aquele like, né, que o YouTube entende como um vídeo bom de ser recomendado para outras pessoas, né? Tá ok, pessoal? Não deixem de fazer, vocês vão gostar muito. E é isso, pão de forma croissant. Isso aqui vai ser sucesso absoluto aí no YouTube, onde você puder fazer seu pão também.
tá bom? Muito obrigado, que Deus vos abençoe. Um grande abraço. Fui!